Pessoal, beleza? Vamos continuar então o nosso estudo aqui de PA e PG. Não, só PA. Fala galera, bom demais? Vamos continuar o nosso estudo aqui de PA. A gente vai ver hoje aqui a soma de N termos de uma PA. Qual que é a utilidade disso? Vamos supor que você tem uma PA lá, você tem uma sequência de números e que você quer somar todos esses valores. Porque você conseguiu ter um padrão ali, está sempre acrescentando de tantos em tantos, só que é interessante para você somar todos esses valores. Por exemplo, vamos supor que você tem num sistema, é muito comum, no cinema você tem ali fileiras, nesse cinema, nesse teatro, em que essas fileiras elas são diferentes uma das outras. Ela começa com, por exemplo, 3 cadeiras, aí a próxima fileira tem 5 cadeiras, aí a próxima tem 7, a próxima tem 9. Você está vendo ali que a quantidade de cadeiras, ali, a quantidade de poltronas desse cinema está sempre aumentando de 2 em 2 conforme a fila. Então, é interessante você saber o total de poltronas, total de cadeiras que tem nesse teatro. Então, em vez de você ficar indo fila por fila e contando, somando, você pode fazer esse somatório todo de uma vez, porque já existe esse padrão, todas as fileiras estão seguindo esse padrão, e você pode fazer o somatório dessas cadeiras todas de uma forma simples, usando a fórmula aqui da soma de N termos. Não vou deduzir ela não, mas o que você vai precisar saber? Você precisa saber o primeiro termo, ou seja, a quantidade de cadeiras que tem na primeira fila, o valor desse primeiro termo, o último termo da última fila que você está querendo saber, por exemplo, ou do último termo que você está querendo somar dessa PA, e a quantidade de termos que você está somando. Então, sabendo essas coisas, vai indo. É claro que assim, lembra que sempre numa PA, se você sabe o primeiro termo e sabe a razão, você resolve todas as coisas. E vai só firulando com as coisas. Então, sabendo o primeiro termo, sabendo a razão, você acha o último termo que você está sabendo, a quantidade de cadeiras que existe nessa última fileira, por exemplo, e esse N aqui é a quantidade de fileiras ou a quantidade de termos que tem. É só para contextualizar. Então, olha, vamos supor que eu te dê essa sequência aqui, olha. Menos 4, menos 2, 0. Vamos lá, vamos descobrir então a razão aqui. Para saber a razão, se não é óbvio na cara assim, é só pegar o da frente menos o de trás. O da frente menos o de trás. Então, esse aqui vai ficar menos 2 mais 4, vai ficar 2. Positivo. Então, a sua razão é 2. Eu preciso saber, por exemplo, primeiro determinar a quantidade de termos que eu quero somar. Então, vamos somar aqui, por exemplo, 10 termos. Eu quero somar os 10 primeiros termos dessa PA. Então, são os 10 primeiros termos, eu preciso saber o primeiro termo, que eu já sei que é menos 4. Preciso saber o 10º termo, já que eu quero somar os 10 primeiros termos da PA. Então, eu vou procurar o A10. O A10 a gente usa aquela fórmula que a gente aprendeu na última aula. Pega o primeiro termo, que é menos 4, mais N menos 1, o seu N é 10, 10 menos 1, vezes a razão, que é 2. Então, fica menos 4, 10 menos 1 é 9, 9 vezes 2 é 18, menos 4 mais 18 vai dar 14. Então, o 10º termo é 14. Então, você vai substituir aqui. A soma de N termos no caso do N termos, eu estou pegando a soma de 10 termos, os 10 primeiros termos. Pega o primeiro termo, que é menos 4, soma com o último termo que você procura, que é o 10º termo, que vale 14, multiplica por 10 termos, porque você quer saber se são 10, multiplica por 10, que o N vale 10 sobre 2. Então, menos 4 mais 14 dá 10, 10 vezes 10 dá 100, 100 sobre 2 dá 50. Então, se você somar os 10 primeiros termos aqui dessa sequência, desse padrão aqui, vai dar 50. Então, é sempre interessante isso. A contextualização sempre vai te jogar para fileiras, ou algo de cadeiras, ou algo de assentos, coisas assim, mais para esse lado. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos lá, observe esse exercíciozinho aqui, olha. Só coloquei o corpo da questão e eu vou explicar o que eu estou te perguntando. A figura segue o padrão. Vamos supor que eu estou fazendo ali uma arte, estou fazendo ali um mosaico, em que a primeira fila aqui, essa primeira linha aqui, tem um quadradinho branco. Aí a segunda linha já tem 4 quadradinhos brancos e um rosa. Aí a terceira linha vão acrescentar aqui mais 2 quadradinhos brancos e 4 quadradinhos rosa. 5 quadradinhos rosa, né? Então, ela vai seguir esse padrão. Nesse padrão aqui, o que está acontecendo? Você está aumentando os quadradinhos, mas vai permanecer sempre nos extremos os quadradinhos brancos, tá? 2 quadradinhos brancos lá depois. Claro que se fosse um corpo de questão ia ser tudo muito bem explicadinho. Aqui eu só estou adiantando e tentando embromar menos. Posso fazer essa pergunta do jeito que eu quiser. Então vamos lá deixar alternativas. Letra A, letra B. Então vamos colocar assim, primeira letra A.
Se eu tenho essa figura aqui, vamos supor que ela tem aqui, até aqui ela tem 3 fileiras, mas se eu tenho que essa figura tenha, por exemplo, 6 fileiras. 6 fileiras, que formam o conjunto de padrão. Vou te perguntar aqui na letra A, por exemplo, a quantidade de quadradinhos geral que você tem. Então, seria a quantidade total de quadradinhos, independentemente da cor. Então, o que a gente pode fazer? Pode pensar. O seu primeiro termo aqui começou com um quadradinho. Aliás, seu primeiro ele foge um pouquinho do padrão. Vamos fazer o seguinte, colocar nessa segunda fileira o seu padrão. Porque nessa sua segunda fileira aqui, não, aliás, pode ser a primeira fileira mesmo. Esquece. Pode ser a primeira. Porque na primeira fileira aqui, você começou com um quadradinho. Então, o seu A1 vale 1. Na próxima fileira, você começou aqui, ó, se eu quisesse até colocar numa sequência, a próxima fileira você já tem 5 quadradinhos. Na próxima fileira, você vai ter aqui 5, 7, 9 quadradinhos. E por aí vai, segue na sequência. Então, com isso aqui, você consegue chegar que o padrão aqui da sua sequência é ter uma razão 4. É uma PA de razão 4. Então, se eu estou te perguntando a quantidade de quadradinhos que tem total até a sexta fileira, eu estou te perguntando aí, então, a soma de todos os quadradinhos, a soma de todos os termos dessa PA. Então, o que eu preciso saber primeiro? Primeiro, eu preciso saber aqui, ó, já que é a sexta fileira, o seu N vale 6. É o sexto termo dessa sequência aqui. Então, primeiro eu preciso descobrir o sexto termo. O sexto termo, então, vai ser o A6. Vamos descobrir ele primeiro. A6, então, vai ser o primeiro termo, que vale 1, mais N menos 1, o seu N vale 6, 6 menos 1, vezes a razão, que é 4. Então, lá na sexta fileira, quantos quadradinhos você vai ter? 1 mais 6 menos 1 é 5, 5 vezes 4 é 20. Você tem 21 quadradinhos, tá? No total. Então, se eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho nas 6 fileiras juntas, todas as 6 fileiras juntas, a gente pega o primeiro termo, o primeiro quadradinho da fileira, os últimos quadradinhos da fileira, 21, que na sexta fileira tem 21, multiplica pelo 6, porque são 6 fileiras, dividido por 2. Beleza? Então aqui vai dar 1 mais 21 é 22, 6 com 2 a gente pode cortar, que dá 3 aqui, 22 vezes 3 dá 66. Então você tem aqui 66 quadradinhos nessa figura completa, tá? Isso para soma de N termos, usamos, acabamos, só que se eu quiser firular, depois disso é só criatividade. Aí é questão de padrão, aí questão de padrões a gente vai pensar um pouquinho. Desses 66 quadradinhos, se eu te perguntasse assim, olha, na questão, quantos são os quadradinhos brancos? A quantidade de quadradinhos brancos que você tem. Porque você sabe que você tem quadradinhos brancos e rosas, e a quantidade de quadradinhos rosas vai aumentando. Só que a quantidade de quadradinhos brancos conforme esse padrão, ele é sempre o mesmo. Toda fileira tem sempre 4 quadradinhos brancos, com exceção da primeira. Então, porque é o que vai seguir o padrão. Então, dado isso, é simples. Seriam 5 fileiras em que cada fileira tem 4 quadradinhos brancos, dão 20. Com mais um quadradinho branco, 21. Então, você tem 21 quadradinhos brancos e, consequentemente, você vai ter aqui a diferença de quadradinhos vermelhos, ou rosas, né? Então, dos 66 menos 21, você vai ter aqui 45 quadradinhos rosa. Então, é uma outra forma que eu poderia te perguntar. Em vez de eu te perguntar a quantidade de quadradinhos total, eu poderia, a questão ter chegado a uma conclusão. Fala assim, dado esse padrão dessa figura, fala para mim quantos quadradinhos rosas vai ter nessa figura toda até a sexta fileira. Para isso, eu preciso saber todos os quadradinhos que tem, retiro os brancos, já que os brancos seguem um padrão. Dado isso, pronto, eu vou ter aqui a quantidade de rosas que eu vou ter. Então, a PA, gente, é sempre exercícios mais tranquilos, um pouquinho mais de logiquinho, não tem muito segredo. É só se eu não te falei que eu estou mexendo com termos de uma PA, você tem que sacar que é uma PA, dada uma certa sequência ou uma coisa assim. E a soma do N termos ali vai envolver a formulazinha e tudo mais e vai ter que te induzir, tá? Aqui existe um perigozinho. Quando que eu vou saber que é a soma, quando que eu vou saber que é a quantidade total naquela fileira? Dá uma interpretada, tá? Porque às vezes eu posso perguntar assim, lá na sexta fileira, no sexto padrãozinho, qual que era a quantidade de quadradinhos que eu tinha? Aí eu vou te perguntar a quantidade de quadradinhos que eu tinha, aí você faz, são 21 quadradinhos. Agora, se eu te falasse assim, a quantidade somada de quadradinhos até a sexta fileira foi quanto? Aí você está mexendo com a soma de todos os quadradinhos até lá.
Então é só tomar esse cuidado. Se eu estou te perguntando daquela fileira, somente esse tipo de exercício, ou se eu estou te perguntando somados até lá. Tá? Mas fora isso vai ser tranquilo. Então a gente concentra em fazer mais outros exercíciozinhos e PA é gostosinho, tá? PA cai.